Olá, meus queridos, estamos aqui mais uma vez conversando no Pleroma, né? E eu queria trocar uma ideia com vocês sobre algo que Deus tem colocado nos nossos corações. E, na verdade, eu queria embasar esse texto em 2 Coríntios 10, a partir do versículo 3, né? Nosso irmão Paulo fala assim, ó. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. No versículo 5, aquilo que fala argumentos são sofismas, né? Esses sofismas seriam, na verdade, ideias que estão espalhadas, né, entremeadas dentro da nossa sociedade, que elas nos afastam do conhecimento de Deus, nos afastam daquilo que seria a verdade, né, de quem é Deus, a verdade da palavra, a verdade do conhecimento, né, nos afasta até da possibilidade de conhecermos a Deus, né, e de buscarmos a Deus verdadeiramente. E eu estou falando isso, eu estou falando a respeito desses ideais que estão espalhados, né, entremeados no senso comum da nossa sociedade, porque esses dias eu estava escutando um pai, né, e uma mãe falando a respeito de um filho que eles são cristãos e o filho tinha vindo da escola, ele tem em torno de 5, 6 anos de idade, e chegou da escola e essa criança ela estava conversando a respeito de um conceito abordado pelo seu professor que a princípio era distante daquilo ou conflitante daquilo com que os pais acreditavam pela palavra. E os pais foram trazer esse argumento, né, conversar com essa criança, trocar uma ideia com ela a respeito do que a palavra dizia e tudo mais. E a criança falou assim, papai e mamãe, eu entendo o que vocês estão falando, mas eu gosto do meu professor, eu gosto da minha professora. E isso foi algo assim que me impactou um pouco a respeito, e eu comecei a pensar um pouquinho mais a respeito dessa característica aí, dessa situação relacionada a sofisma. Porque se nós formos compreender o que essa criança está falando, já com tenra idade, com 5, 6 anos de idade, ela está dizendo para a gente assim, ó, pai e mãe, eu não posso contradizer os meus professores, eu não posso não concordar com aquilo que ele está falando, porque eu não estaria amando o meu professor e a minha professora. Então, o sentido de amor, ele está caracterizado ante a nossa sociedade, desde tenra infância, a aceitação do ideal, a não contradição. O amor não é você respeitar a pessoa, conviver com ela, fazer de tudo para facilitar a vida dela. Não, o amor dentro da nossa sociedade hoje é se você aceita aquilo que ela fala, aceita aquilo que ela crê, sem fazer contraponto. Você não pode ter nenhum tipo de contraponto a essa pessoa, senão você está não demonstrando amor por ela. E se nós formos pensar bem, isso está entremeado dentro da nossa sociedade. E uma criança de 5, 6 anos de idade estava falando assim, papai e mamãe, eu entendo o que vocês estão falando, eu compreendo aquilo que vocês estão colocando para mim, eu até creio como vocês creem, mas eu não posso falar nada para minha professora, eu não posso contra-argumentar com ela, porque senão ela vai entender que eu não a amo. Ela vai compreender que eu estou não aceitando ela. E isso não tem a ver, né? Nós podemos ter boas convivências, mas nós podemos entender que nós temos argumentos, que nós podemos trocar ideia com bons argumentos. Antigamente, isso não era questionado. Você poderia ter pessoas que você convivia
do lado dela, sem necessariamente concordar com tudo aquilo que ela falava, com tudo aquilo que ela pensava, e éramos bons amigos e tínhamos boas convivências porque respeitávamos uns aos outros, tolerávamos uns aos outros e aceitávamos uns aos outros. E a aceitação não é você não poder contra-argumentar aquilo que ela está falando. Hoje em dia, sim. Hoje em dia se tornou algo que você não pode levantar esse ideal, senão você é taxado como fóbico, como perseguidor, como aquele intolerante, e isso não é verdade. Para você ter uma noção, pessoas de times diferentes poderiam ter sentado no estádio até próximos uns dos outros que não tinham problemas de convivência, não tinham problemas relacionados a não ser com aquilo que estava acontecendo dentro de campo. Então, era muito comum tirar sarro do outro, porque o time perdeu, porque o outro ganhou, e tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, e hoje eu converso e brinco com você, amanhã você brinca comigo, e nós dois somos amigos, e vamos nos respeitar, apesar de cada um ter um gosto diferente e cada um andar de uma forma diferente. E isso é você ter tolerabilidade, ter aceitação e ter convivência. A convivência não precisa ser você apenas com aqueles que acreditam naquilo que você acredita, ou andando conforme você anda, ou dizendo que você está sempre correto naquilo que você faz. Mas o amor é você poder chegar e falar para a pessoa: olha, o caminho que você está escolhendo para a sua vida é um caminho que pode levar a esse tipo de consequência. E a pessoa pode sim concordar com você ou não concordar com você, mas você pode ter essa liberdade de falar dessa forma. Ou você que é pai, concorda com tudo que o seu filho fala. Ou você acredita que você não pode corrigir seu filho, porque onde já se viu aquele pensamento que ele está trazendo para você, ou aquela atitude é uma atitude que não pode ser combatida, ou ela não pode ser contra-argumentada. Então, esse tipo de sofisma que acontece dentro da nossa sociedade, que são argumentos falaciosos de perseguição, de fobias, eles são argumentos que afastam as pessoas do conhecimento de Deus. Afastam as pessoas a terem a possibilidade de conhecerem o lado daquilo que a palavra fala, aquilo que Deus diz a respeito de cada circunstância. E ela se fecha para isso. Um outro ponto muito importante que me preocupa diante dessa colocação é que todos esses argumentos eles trazem como se fosse uma verdade, como se fosse uma... eles não podem ser contraditados, então a pessoa não tem comportamento errado. Então a nossa sensação de ética, ela é uma sensação que fica transformada e ela fica mudada, e ela fica, na verdade, mutilada, porque nada pode ser questionado do ponto de vista ético, ou seja, de correto e errado. Então, a partir dessa circunstância, eu me afasto também. Outro sofisma desse mesmo pensamento é que eu me afasto daquilo que é o conhecimento de Deus, porque não necessariamente o meu comportamento é um comportamento antiético que leva à destruição, ou seja, eu não entendo aquilo como pecado, eu entendo aquilo como minha escolha. E se eu não entendo aquilo como pecado, e pecado é você errar o alvo, é você sair do caminho, é você errar o destino. Se nós entendermos pecado dessa forma, nós vamos compreender que nós precisamos ter arrependimento, que é algo também que essa sociedade ela não tem. Por quê? Porque se o meu comportamento não é um comportamento antiético errado, e eu tenho que ser aceito, e me amar é aceitar o meu modo de pensar, o meu modo de entender, o meu modo de fazer, o meu modo de agir, isso é me amar, eu não tenho erro. Eu não tenho nenhum tipo de comportamento errado, não estou falando eu sou errado, estou falando meu comportamento. E cada um de nós tem comportamentos errados, tem comportamentos destrutivos que nos levam a errar o alvo, nos levam a sair do caminho que seria um caminho de bênção para a nossa vida. E todas as pessoas conseguem entender o que é bênção para a vida, porque elas querem bênção. Mas, dependendo do tipo de caminho que nós escolhemos andar,
esse caminho pode nos levar à destruição. E você imagina que na nossa sociedade hoje, se você vê uma pessoa num carro indo em direção ao muro a 120 por hora, nem sempre você pode chegar para ela e falar assim: olha, pense bem se o seu caminho está sendo um caminho adequado, se a sua escolha está sendo uma escolha adequada, porque nós não estaremos amando essa pessoa. E o amar é deixar ela se esborrachar nesse muro que você sabe que vai causar morte e destruição dela. Então eu pergunto, se nós não temos a sensação de que nós podemos ser contra-argumentados, porque o nosso argumento ele é a verdade, e pelo menos é a verdade para a minha vida, cada um pensa dessa forma, né? Essa é a minha verdade. Então essa minha verdade faz com que ela seja uma verdade que não é errada. E quando não há erro, não há desvio de caminho, desvio de rota, desvio de alvo, não há pecado. E se não há pecado, muito menos arrependimento. E o arrependimento é uma das coisas mais importantes que nos faz nos aproximarmos de Deus e voltarmos a corrigir as nossas rotas. Nós só corrigimos rotas quando nós nos arrependemos do caminho que nós tomamos errado. Então, se você está numa estrada, você pega um desvio que te leva para longe do caminho onde você está, e você perde tempo com aquilo, para você retornar ao caminho, você precisa se arrepender do caminho que você estava fazendo errado e fazer um retorno para voltar ao caminho correto. Parece pesado essa palavra arrependimento, mas é exatamente isso. Eu entrei num caminho aqui que está me levando a um destino diferente, então eu vou me arrepender, vou fazer o retorno e vou entrar num caminho que me leva ao destino correto, me leva aonde eu preciso chegar. E isso também é arrependimento. E é importante nós entendermos que o arrependimento é o princípio que nós precisamos ter para que nós possamos ter remissão dos nossos pecados. Pedro, falando logo após a descida do Espírito Santo em Atos 3:19, diz assim, olha: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Para que nós teremos o cancelamento dos nossos pecados se aquilo que nós estamos fazendo nós não consideramos como se fosse pecado? E se nós não consideramos aquilo como pecado, para que nós vamos nos desviar do caminho que nós tomamos errado? É como se você estivesse numa estrada, você entrasse num desvio que não era para você entrar, e você seguisse aquele caminho lá, acreditando que você iria chegar no mesmo destino, mas você não vai chegar no mesmo destino. Então, a questão do reconhecimento do erro, do engano e do erro do caminho, ele é importante para a remissão, para você retornar ao caminho, para você ser perdoado do erro que você cometeu e voltar a ter o caminho adequado à estrada correta. E ter os seus pecados cancelados. Então hoje é difícil a gente chamar de pecado porque nós não temos arrependimento, porque são escolhas, são opções, é o meu pensamento, é o meu jeito de agir, e você tem que me amar e não pode falar que isso é enganoso, que isso é desvio de caminho. Jesus, em Lucas 5, 31, 32, diz assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, somente aquelas pessoas que têm o senso de que são pecadores, que têm a capacidade de arrependimento. Se você não tem essa capacidade de se arrepender, você não vai ter a remissão do seu pecado. E você não vai ter esse seu pecado cancelado e você vai estar cada vez mais afastado de Deus. Afastado por quê? Porque esse Deus é um Deus ético, é um Deus santo, é um Deus justo. E você precisa ter o reconhecimento de que você está num caminho errado. Porque senão você vai ser aqui como o próprio Jesus está falando. Você vai ser justo aos seus olhos. Se você é justo aos seus olhos, para que você vai precisar de arrependimento, de remissão, de perdão e de se aproximar de Deus? Muitas vezes nós entramos até num contrassenso, porque nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos o favor das mãos dele, mas nós não queremos ter o arrependimento do nosso coração para desviar das rotas, dos caminhos tortos que nós tomamos.
Então, nós queremos nos aproximar para ter as bênçãos daquilo que são as promessas de Deus para a nossa vida, mas nós não queremos nos arrepender e ter o nosso coração transformado e ter a nossa mente renovada e entender que nós precisamos ter os nossos pecados perdoados. E para isso nós precisamos nos arrepender. Da mesma forma, em Lucas 15:10, está escrito assim: eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, o arrependimento do pecado, que é do erro, do desvio do caminho, do desvio de rota, do desvio do objetivo, ele é comemorado nos céus, porque a pessoa voltou ao caminho a qual ela nunca deveria ter saído, ou seja, ela voltou ao seu propósito original. Ela voltou aqui a exercer e a executar aquilo para qual ela foi criada. Nós temos que entender que nós não fomos criados do nada, nós não fomos criados a esmo, nós não fomos criados sem objetivo, sem perspectiva, e nós fomos criados para que nós cumpramos um propósito e um caminho. E muitas vezes nós precisamos nos arrepender desses desvios que nós tomamos no meio dessa nossa trajetória. Todos nós nos desviamos, todos nós temos que ter essa atitude de entendimento que nós andamos em caminhos tortuosos, errados, distantes daquilo que era o nosso propósito, e as nossas escolhas nos levaram a isso. Mas hoje em dia, na nossa sociedade, nós não podemos dizer que as escolhas são erradas. São as nossas opções, você tem que me amar, você tem que me respeitar, mesmo, e me respeitar não é poder, nesse sentido, falar que eu andei por um caminho errado. Me respeitar é você, mesmo olhando o meu desvio, que eu posso cair da ponte ali, porque não tem mais um caminho adequado para mim, que é um caminho que está me levando até a morte. Você não pode falar, você tem que aceitar e deixa eu me estrupiar no meio do caminho. Deixa eu me estrupiar lá na frente, e isso é me amar. Isso é me aceitar como eu sou. Isso é você estar do meu lado, me amando. Estar do lado amando é apontar, é conversar, é trocar ideia, é você sim aceitar a pessoa, mas você ter a possibilidade de chegar para ela e falar: olha, esse caminho é um caminho que pode te levar à morte. Esse caminho é um caminho que pode te levar distante do propósito que Deus tem para a sua vida. Esse caminho é um caminho que muitas vezes não era aquele que você deveria ter escolhido para você. Porque pode chegar uma hora que você caia na destruição, que te caia em desgraça. E nós vemos isso em vários aspectos da vida. Nós vemos consequências relacionadas à nossa saúde por caminhos e escolhas que nós tomamos. A maior parte das patologias são decorrentes de maus hábitos, caminhos tortuosos que nós precisamos nos arrepender no meio deles. E muitas vezes nós não temos nem energia, nem condição de nos arrepender, porque as consequências, elas são consequências nefastas para nós. Nós temos muitas vezes que nos arrepender de atitudes que nós tomamos, que afastaram pessoas que são pessoas amorosas para nós. Muitas vezes uso de substâncias e medicações, ou mesmo substâncias que vão destruir o nosso organismo. E nós sofremos essas consequências. Então é importante nós termos essa atitude, esse entendimento, que nós temos que destruir esses ideais, esses argumentos falaciosos, que nós não podemos ter contraditórios na nossa vida. Assim como nós podemos contra-argumentar com pessoas que nós amamos, para que elas possam enxergar caminhos tortuosos que elas estão andando, que podem ser caminhos destruidores para a vida delas, nós também temos que ter os nossos ouvidos destampados e a nossa mente limpa, para que a gente receba também essas contra-argumentações de pessoas que nos amam, e que a gente possa corrigir as nossas rotas. Meu querido, eu queria que você pensasse a respeito disso, que você meditasse um pouco a respeito disso, no que você está crendo, no que você está entendendo, as pessoas que você está andando do lado, se isso não é um senso comum que está diante da nossa sociedade. Deus abençoe você, fortaleça seu coração, que bom que você está aqui.